Oi pessoal, meu nome é Fábio, estamos aí finalizando o ano de 2022 e eu esses dias comprei uns aparelhos aí para passar os vídeos de VHS, umas fitas desse tipo, assim, videocassete, né? Então, fita de videocassete aí, VHR, enfim, vários nomes aí, não importa, mas uns filmes antigos aí que eu tô perdendo, né? Porque o videocassete uma hora vai parar de funcionar. E então eu tô passando isso aí para formato digital, né? Passei o meu casamento, quem é inscrito lá no meu canal, Fábio Correia Viver, alguma coisa assim, vou deixar o link na descrição aí. É uns vídeos aleatórios aí. Então, o vídeo do meu casamento tá lá, tá público, se quiser dar uma olhada, 1999, e este vídeo aqui, sem mais delongas, é da São Silvestre 2006, vencida pelo Frank Caldeira, a edição, o horário masculino da prova, né? Naquela época a prova era à tarde e as mulheres largavam tipo umas 2h da tarde, era um horário insano, porque tava calor pra caramba, 31 de dezembro, né? E os homens largavam umas 5 da tarde, então quando as mulheres, pelo menos as primeiras colocadas chegavam, os homens ainda não tinham largado. E naquele ano a Lucélia Pérez, olhar na cola aí, ela venceu também, brasileira venceu no feminino e o brasileiro no masculino, bem legal. Tinham alguns estrangeiros lá participando e eu vou na sequência mostrar a prova completa, ok? Deixa eu ver minha cola aqui. Você vai reparar algumas coisas diferentes do que a gente conhece da São Silvestre atual, né? Naquela época a largada, pelo menos naquele ano, a largada foi só de um lado da Avenida Paulista, né? Em um dos sentidos ali, nas faixas da mão, né? Sentido Consolação ali. E tava muita chuva, né? E o percurso ele não ia para o Pacaembu, ele ia chegar no final da Paulista ali e descia para Rua da Consolação ali. E a subida da Brigadeiro fechando com chave de ouro, né? Bem legal. E imagens da Rede Globo, tá? É um negócio que eu tinha gravado aí no videocassete, narração do Kleber Machado. Não repara muito na qualidade da imagem, né? Porque é uma qualidade que tinha na época lá. Então, quando passa aí pelo meio digital, a qualidade cai, mas dá pra ver bem, ok? Daqui a pouco, na sequência aí começa o vídeo do percurso. No começo do vídeo tem o percurso lá, mas se você quiser, tem uma reportagem especial também, se você quiser pular para a largada dá lá com uns 15, 16 minutos de vídeo ali, ok? E tem uns brasileiros expressivos aí, que eu deixei na descrição do vídeo. Então acompanha aí, São Silvestre 2016, é a 82ª edição. Eu participei dessa prova, e foi minha 9ª participação da São Silvestre, mas eu acho que eu não apareço aí. Eu vi um cara da equipe da Tavares aí no meio do povão, mas talvez você reconheça alguns personagens, inclusive tem uns clássicos aí. Acompanhe, abraço! Pois é, Bruno. Muda muito, Lauto? Muda para melhor. Para melhor? Para melhor. O fator que mais dificulta a performance dos atletas na São Silvestre é o calor. E ameniza com a chuva, com certeza diminui a temperatura interna do corpo, aquilo que é danoso demais para o organismo acaba sendo amenizado. Para os quenianos é melhor do que para os brasileiros, eles respeitam demais o calor no Brasil, sempre respeitaram. Pista molhada, chuva no rosto, isso aí não pega nada, Robson? Não, normalmente o que acontece é que o uniforme fica um pouco molhado, fica mais pesado, porém não chega a prejudicar o rendimento do atleta. Agora é hora da gente curtir os 15 quilômetros que os homens vão percorrer na Corrida Internacional de São Silvestre. Na Avenida Paulista, a largada da São Silvestre, em frente ao Museu de Arte de São Paulo. O museu é de 1947. Este prédio da Paulista foi inaugurado em 68. Largada para os 15 quilômetros. E eles começam pela Avenida Paulista até chegar à Rua da Consolação. A Consolação ganhou este nome em 1810. Era uma estrada que levava de São Paulo à cidade de Sorocaba, 90 quilômetros da capital. Descendo a Consolação, os atletas chegam à Igreja da Consolação, que é de 1799. Passamos pela Igreja da Consolação,
Vamos para a Avenida Ipiranga, o edifício Copan, obra de Oscar Niemeyer, o edifício Itália. E a Avenida Ipiranga nos conduz até a São João. Na Avenida São João, passava o Ribeirão Anhangabaú. São João Batista é o protetor das águas, por isso este nome de Avenida São João. Chegamos ao elevado Costa e Silva. É o Minhocão, uma ligação entre os bairros da Zona Oeste e da Zona Leste de São Paulo. Tem 4 quilômetros de extensão, o elevado Costa e Silva. O Minhocão nos leva até a Barra Funda, outro bairro paulistano. Chegando no Largo Padre Péricles. As ruas Olga e Margarida. E mais uma obra de Oscar Niemeyer em São Paulo, o Memorial da América Latina. Caminhando pela Avenida Pacaembu, passamos por 7.500 metros, metade da São Silvestre. Rua Norma Gianotti, levando até a Avenida Rude. Agora vamos até a Avenida Rio Branco. É uma homenagem ao Barão do Rio Branco, diplomata brasileiro, importante em tratados que definiram as fronteiras do Brasil. Por esse trecho em reta da São Silvestre, os atletas passam pela estátua que homenageia o Duque de Caxias e vão chegar ao Centro Velho de São Paulo. Primeiro no Largo Paissandu. É o nome de uma batalha que aconteceu na guerra entre Brasil e Uruguai e começou dia 31 de dezembro de 1864. Depois, o Teatro Municipal de São Paulo, que é de 1911. O Viaduto do Chá, onde está hoje a Prefeitura de São Paulo. Rua Líbero Badaró. A Igreja e a Faculdade de Direito no Largo de São Francisco. E a Brigadeiro Luiz Antônio. O nome, uma homenagem ao militar português. Na corrida, o trecho mais duro, uma subida de quase 2 quilômetros. Para testar definitivamente a força, a energia de cada atleta. Subida da Brigadeiro até a Avenida Paulista. E os metros finais para os 15 quilômetros da Corrida Internacional de São Silvestre. Percurso desde 91, não é, que faz a corrida fazer parte do circuito internacional de corridas de rua com os 15 quilômetros. E na largada o Abel Neto está ali acompanhando esses momentos finais de aquecimento, alongamento para quem vai participar da prova, Abel. Exatamente, Kleber ainda aqui no vão do MASP, os atletas continuam correndo, aquecendo, e o Frank Caldeiro, o Bruno falou sobre ele agora há pouco, eu conversava com ele ontem, ele me dizia que espera uma marca do vencedor dessa prova por volta de 45, um pouquinho abaixo, 44 minutos, lógico que com essa chuva pode haver alguma mudança. O Frank Caldeira, que já competiu com o Matthew Cheboy, venceu o Matthew Cheboy, o queniano, que o Bruno conversou agora há pouco também, e ontem também conversei com o Cheboy e ele me dizia o seguinte, que na São Silvestre tudo pode mudar, porque é outra quilometragem, a prova é à tarde e ele tem esperanças de vitória. O Frank Caldeira estava até agora aqui correndo, mas já foi lá para a posição de largada, disse que não quer dar entrevista por enquanto, cada um se concentra de um jeito, né? Ele quer pensar mais na prova e depois, quem sabe um pouquinho antes da largada, para falar com a gente. Kleber? Não há dúvida, e tem que se respeitar isso. Tem um time de 3 quenianos aí que vão fazer provavelmente aquele trabalho de equipe que eles costumam a fazer, né? E nós temos o Frank Caldeira contra o Cheboy, 3-1 para o Frank Caldeira. Um pouco da história da São Silvestre para você curtir neste domingo, 31 de dezembro. 1925, na última noite do ano, 48 competidores, todos brasileiros, percorreram os 8.800 metros da primeira corrida de São Silvestre. O vencedor foi Alfredo Gomes. Até 1944, a corrida de São Silvestre teve uma vez ou outra corredores de outros países que moravam no Brasil. Revoluções aqui, guerra no mundo, mas nada, jamais interrompeu a São Silvestre. Ela cresceu e se tornou competição internacional em 1945, com atletas do Chile e do Uruguai. Ainda assim, a vitória foi de um brasileiro, Sebastião Alves Monteiro. Aí começou um longo período de domínio estrangeiro. Um desfile de estrelas olímpicas.
de Emil Zatopek, da antiga Tchecoslováquia, e Abebe Bikila, da Etiópia, a Frank Shorter, dos Estados Unidos, e Carlos Lopes, de Portugal. Outros tantos corredores famosos passaram por aqui. Entre eles, o destaque foi Poltergar, do Quênia. Ninguém ganhou tanto quanto ele, 5 vezes. Atualmente, Tergá detém a melhor marca do mundo em maratonas. Os estrangeiros dominaram a São Silvestre por 33 anos seguidos. O tabu só foi quebrado em 1980. Vitória de um corredor cujo nome não deixava dúvidas. José João da Silva, ex-garçom, de Pernambuco. Com ele, o Brasil voltou a ganhar e acumula 7 vitórias nesses últimos 25 anos. Na galeria dos brasileiros campeões também estão os mineiros João da Mata e Ronaldo da Costa, o paranaense Emerson Iserben e o brasiliense Marilson dos Santos, o vencedor da última São Silvestre. Pois é, então são 7 títulos brasileiros e você contando os 2 do Sebastião, são 9 títulos da fase internacional, mesmo com aquelas 2 provas só com chilenos, uruguaios e brasileiros. Então tá 9-9 entre Brasil e Quênia. Por isso que fica sempre essa luta entre os 2 países. Confira um pouquinho dos perfis dos principais atletas da São Silvestre 2006. Kiplimo Koskei, 21 anos, segundo colocado na volta da Pampulha. Olá, Brasil. Cosmers Kibet Kemboy, 20 anos, terceiro colocado na volta da Pampulha. Como vai o Brasil? Matthew Cheboy, 24 anos, disputou as 2 últimas edições da São Silvestre. Foi 10º em 2004 e 6º no ano passado. Boa tarde a todos brasileiros. E esses... 24 anos, especialista em cross-country e em provas de 5.000 metros. Estou feliz de estar aqui. O angolano João Tiamba é o estrangeiro mais experiente dessa São Silvestre. Aos 38 anos, já disputou 5 Olimpíadas. Aqui está o vosso amigo que sempre gosta de você. Beijo. João Ferreira de Lima, também conhecido como João da Bota, apelido que ganhou por disputar algumas provas de botina. Ele tem 33 anos e é de Grão-Mogol, Minas Gerais. Campeão da corrida Sargento Gonzaguinha em São Paulo e medalha de prata na meia maratona do Rio de Janeiro. É um sonho de todo atleta brasileiro subir no pódio da São Silvestre. Paulo Alves dos Santos, 23 anos, é de Parapuã, São Paulo. Compete desde os 15 anos, vencedor da meia maratona de Tóquio em 2005. Para fazer bonito pelo Brasil e pelo atletismo mineiro. Frank Caldeira, 23 anos, é de Sete Lagoas, Minas Gerais. Um dos principais atletas da nova geração de corredores brasileiros. Bicampeão da Volta da Pampulha, campeão da meia maratona do Rio e da prova dos 10 quilômetros, também no Rio de Janeiro. Valeu, torçam por mim. Pois é, vamos torcer por ele. Será que agora o Frank topa falar, Bruno Lohance? Ele tá passando aqui, acabou de passar, mas ele vai voltar já e aí a gente vai falar assim com o Frank Caldeira. Ele disse que não quer ir pra chuva ainda, embora eu esteja na chuva, porque ele tá preocupado para não molhar muito o tênis, porque isso daí pode dar um problema para ele. Vamos falar com o Frank então aqui. Frank, chegou a hora, qual é a mudança com essa chuva? Acho que não muda nada, né? Só o chuva, a gente tem que botar o pé na pista. Eu tô feliz por estar aqui. É o último dia do ano, eu acho que tudo é festa. Eu tô satisfeito com o resultado que vier. É a tua hora, é o teu momento? Eu acho que o homem lá de cima já escreveu a história, eu vou esperar. Então, obrigado ao Frank. Indo então agora definitivamente para o trabalho final de aquecimento para depois a largada, Kleber. Boa sorte para ele, que no ano passado foi infeliz, acabou tropeçando num adversário e não conseguiu completar a prova. Esse ano é o grande favorito. Faltou algum favorito naquela lista, Lauter Nogueira? Não, acho que falar o nome de todos os grandes atletas, talvez tenham deixado algum brasileiro, mas é muito interessante o fato de, novamente como no feminino, não ter aquele grande atleta internacional, aquele que a gente fala, esse é o grande favorito. Deixa mais aberta a prova, né? Muito mais disputada a prova, nós vamos ter, assim, vai ser uma prova nervosa, eu acho que até o final. A gente está para começar a corrida, Robson. No atletismo também tem essa história da rivalidade, Brasil e Quênia.
9-7 para o Quênia, 9-9. Quem vai ganhar? Fica de olho no adversário também? Sempre. Existe sempre a expectativa, né? Cria-se uma expectativa muito grande. E os atletas brasileiros, eles têm uma grande característica, que é de realmente buscar o resultado. E eles estão mostrando isso agora. É claro que atletas internacionais vêm aqui e levam o título, é sempre muito ruim. E os brasileiros estão aí fazendo, como sempre diz aqui o Lauter Nogueira, fazendo o dever de casa direitinho. Vamos lá. Daqui a pouco a largada. São 9 títulos do Quênia. Os brasileiros têm os 2 títulos lá do Sebastião em 45-46 e outros 7. Só 2 brasileiros com 2 títulos conquistados. Além do Sebastião Monteiro, nós temos o José João da Silva e o Marilson, que não está participando da prova. Frank Caldeira corre para tentar o primeiro título dele. A exemplo da Lucélia, que ganhou agora há pouco a prova feminina. A chuva cai forte em São Paulo. Aquelas imagens são da Avenida Ipiranga. Na Avenida Paulista chove para valer. E a gente vai para a largada da edição de número 82 da São Silvestre. Começa São Silvestre 2006. Embaixo de chuva e de muita expectativa por mais uma vitória brasileira. Se na prova feminina a gente viu alguns maridos com as suas esposas, você viu ali na prova masculina uma senhora que provavelmente está acompanhando o maridão nesta corrida, que como sempre desde 1925 se despede do ano e recepciona o ano novo. Tá rolando a São Silvestre 2006. Já de alguns anos para cá, com um limite de 15 mil atletas, divididos entre a prova feminina e a prova masculina, mostrando a evolução, o carinho, a paixão que a São Silvestre se tornou para o brasileiro. Em 1925, apenas 48 atletas largaram. Só 48 em 1925. E hoje é só você contar. Atletas do Brasil inteiro se deslocam das suas cidades e vêm para São Paulo. Pode ser de ônibus, de trem, de avião, de carona. Um jeito para chegar tem. E aí a participação se torna essa grande festa. É por isso que a São Silvestre tem o brilho dela. Os atletas de elite, os atletas que vêm para conquistar resultados, para marcarem tempo, esses todos têm a participação fundamental da competição, do título. Mas não há o que pague essa farra aí que o pessoal faz na São Silvestre. A chuva cai, a temperatura também. 21 graus agora. Lembrando que nós começamos a prova feminina com 29. Ela terminou perto dos 27. A chuva continuou e agora nós temos 68% de umidade, 21 graus de temperatura. Declaração de amor para a sogra. Muito bom. Essa relação temperatura-umidade com chuva caindo também altera pouco para eles desse instante? Esse perfil climático é o sonho de consumo de todo o corredor de São Silvestre. 21 graus, mesmo com umidade mais alta, 66%, 68%, fica bem mais agradável do que em todos os outros anos. Então é a temperatura sensacional. A gente vê o pelotão de elite fazendo muita força ali, a gente vê alguns atletas aparecendo. E foi interessante, aconteceu uma coisa raríssima. Os 15 mil participantes, as 15 mil vagas acabaram muito rapidamente, para você ver o poder que tem a São Silvestre. E o poder se transforma nessa reação de cada um. Cada um tem a sua. Tem a faixa, tem a placa, tem a alegria, tem cada um com um pouco de... dando o seu jeito. A moçada da elite já disparou da Paulista, já vem pela consolação. Você viu o Nélio Moura ali na frente, são aqueles atletas que saem em disparada. Enquanto os outros vão tentando andar. Se em 25 tinha 48, em 1930 pulou para 890. Chegou em 1955 a marca de 3.200 participantes.
6.000 em 1960. E ela foi crescendo, e ela foi trazendo do Brasil inteiro e do mundo inteiro grandes atletas e grandes personagens que estão aí fazendo a São Silvestre de número 82 neste final de 2006. Eles não perdem a chance do protesto, do detalhe. Aquele número 4.278, eu não sei nem se ele tem um número. É o Clemente Medeiros. Se ele tiver com o número certinho, é o senhor Clemente Medeiros que botou o narizinho vermelho e veio para São Silvestre. Esse cidadão sério, comum, que resolveu, além de vir com o nariz vermelho, dar um beijinho na câmera. As cidades que também mandam seus representantes são incontáveis, né? As cidades que participam da São Silvestre. Os estilos. Isso é um sombreiro mexicano, né? As torcidas de futebol. Essa manifestação, ela é um pouco o perfil da nossa gente, né? A gente passa dificuldades, a gente reclama disso, daquilo. Quem tem que fazer alguma coisa pela gente não faz. A gente às vezes também deixa de fazer. Mas chega essa hora, todo mundo abre um sorriso e vem pra festa. Para reclamar, para brigar, para dar beijinho, para gritar, pro que quer que seja. Essa cidade de Serquilho, ela não falta em nenhuma São Silvestre. Ela está em todas. É decana de São Silvestre. Serquilho, no interior de São Paulo. Veio uma missa ali, ó. A corrida internacional de São Silvestre está começando. Esse é o momento que cada um desses participantes tem a sua hora, tem o seu minuto, tem a sua chance de curtir. E olha, não é só uma brincadeira. Você não imagina, se você já participou, conversa com quem participa, você imagina como é levada a sério a preparação dos atletas que vêm para curtir a São Silvestre. Eles se preparam, treinam, dão o maior duro ao longo do ano. Agora estão brincando, tudo bem, mas daqui a pouco, quando descongestiona o tráfego, aí todo mundo começa. O caminho certo é a paz. A mensagem dada pelo torcedor. Cada um deles vai passando. Enquanto isso, lá na frente, com o número 18, o Valdir Sérgio de Oliveira, vai puxando o pelotão. A São Silvestre não se caracteriza exatamente por um coelho, né? Mas ela tem o atleta dos 5.000 que vai e dispara. Não sei se ele influencia os outros no ritmo ditado. Acaba até influenciando. Tem alguns atletas de pista de 5.000 e 10 metros. Nós vimos o Nélio Moura no começo, junto com o Gustavo Nicolas, um jovem que correu o Troféu Brasil muito bem e liderando a prova. Olha que imagem bonita da Consolação. A descida da Consolação, a descida da chuva sobre os atletas, tudo embolado. A gente pode ver o Frank Caldeira vindo um pouco para a esquerda para buscar aqueles três que estão desgarrados no canto esquerdo. Os três quenianos que participam da prova são o Kenneth Kosgei, o Cosmer Skemboy e exatamente o Matthew Cheboy. Desses três são garotos, né? O Matthew Cheboy tem 23 anos de idade. São os atletas. O Matthew Cheboy é aquele que traz, em teoria, a possibilidade maior de levar o 10º título para o Quênia. Eles que inclusive moram no interior do Paraná, treinam no interior do Paraná, vivem nesses tempos o Brasil para participação na São Silvestre. E no nosso time fala-se muito em Frank Caldeira e José Teles como os mais, pelo menos, experientes de São Silvestre. O Teles, aí o Fabiano Gomes Santos. O Teles é experiente. O Frank pode ser considerado no masculino o que foi a Lucélia no feminino. Ele fez um ano como o grande corredor de rua do Brasil? Eu diria para você que ele fez esse ano um ano de preparação muito boa, porque a cada final de semana alternado ele participava de provas de 5 e 10 mil e veio participando muito bem no circuito de corridas de rua, dando realmente a intenção clara de que a preparação dele está toda voltada para os 5 mil, 10 mil, para a prova para a prova dos Jogos Pan-Americanos aqui no Brasil. É claro que toda essa preparação e todo esse vislumbre, né, tanto dele quanto do técnico, é exatamente de não errar em nenhum momento da preparação. E na prova masculina, até pelo número de gente, né, você vai tendo
os espaços sendo preenchidos muito mais rapidamente. O ritmo é outro. Então, já temos aí na consolação os atletas de elite quase no fim da consolação, né? Já passando de 3.300 metros. Tem os atletas que são de uma segunda elite que vem descendo em grande ritmo a consolação. Você volta lá para Paulista, ainda tem gente passando em frente ao MASP, né? E é assim. Esse é o charme da São Silvestre, nesta 82ª edição. No ano passado, o Marilson Gomes dos Santos ganhou. Aliás, nos últimos 4 anos, a disputa ficou sempre entre Marilson e Cheruyo. Aí a Paulista, ó, como ela continua repleta. Agora que o pessoal começa a acelerar um pouquinho na largada da Avenida Paulista. Em 2002 deu o Cheruyo, em 2003 o Marilson, em 2004 o Cheruyo e em 2005 o Marilson. Nenhum dos dois está na corrida desse ano. E Kleber, a diferença dos primeiros colocados para esse pessoal daí é gritante. Eles passaram os 3 quilômetros a ritmo de 2 minutos e 40 por quilômetro. Está entrando na Ipiranga já. O Fabiano disparado na frente, também fazendo um voo solo, com certeza não vai buscar pódio nessa prova. E o pessoal lá de trás, aqueles que vêm mais atrás, eles passam a 6h40, às vezes 6 minutos, às vezes 7 minutos por quilômetro, diferença de quase 5 minutos por quilômetro. Fabiano Gomes está na frente e você pode acompanhar também pela internet os detalhes da prova internacional de São Silvestre. Da largada, todo o percurso, a quilometragem, tudo que está rolando ali, os 21 graus de temperatura, as condições da prova, você pode acompanhar tudo. A página que você pode acessar para acompanhar a São Silvestre é a www.globesport.com/JMV, os Jogos Mundiais de Verão, que vão até o mês de março. Lá naquele segundo pelotão, que é o pelotão sempre na tese, né? Que tá valendo, né? Aquele é o que vai brigar pelo título. Tá ali o Frank Caldeira, estão ali os 3 canianos, o Paulo Alves Frank ali, o Paulo Alves, né? São os atletas que brigam. Algum de vocês arriscaria algum atleta fora de Brasil e Quênia para lutar pelo título? Olha, difícil, muito difícil, porque os atletas que estão correndo, por exemplo, o Frank Caldeira e os atletas quenianos já estão participando de provas há bastante tempo, já se conhecem, já se estudaram, já sabem exatamente o que podem fazer. Agora, tem que esperar um pouquinho, acho que até o quilômetro 6, para que a gente tenha aí uma resposta. Nesta terça, depois de Páginas da Vida, estreia a Amazônia, a nova minissérie brasileira. Globo, a gente se vê por aqui. Corrida de São Silvestre, oferecimento Goodyear, Banco do Brasil e Wizards. Enquanto a elite passa dos 4.390, 4.400 metros na Avenida Paulista, ó, em frente ao MASP. É a largada da Paulista. O MASP que em 1968 foi inaugurado na Avenida Paulista. E eles estão ali. Depois você vem pela Consolação, chega lá no final da Consolação na Praça Roosevelt. Ou seja, você tem esse trecho aí da Avenida Paulista até o fim da Consolação lotado. E mais lá à frente, Ipiranga, São João, já indo para o Minhocão, os atletas de elite. Tem um atleta estrangeiro que pode dar trabalho, já conhecido nosso, o angolano Johnny Chamba, que foi 5 vezes à Olimpíada e quer ir pela 6ª vez em Pequim para ser o único homem na Terra que fez isso. E ele está muito bem, apesar dos 38 anos dele, ele está morando na Colômbia já há alguns anos, está muito bem preparado e veio com vontade de subir no pódio na São Silvestre. Da Ipiranga para a Avenida São João, ainda com o Fabiano Gomes liderando a São Silvestre. O Frank Caldeira está ali atrás, ó. É o primeiro brasileiro que aparece, olha aí o Frank. Aí 2 dos quenianos. O Kenboy, o Sheboy é que está ali na parada. O Sheboy e o Kosgei. São os 2 quenianos. Já vem para o Minhocão. O ritmo deles é espetacular, né? Com quase 5 quilômetros de prova aí no Minhocão, eles vão chegar a 5 quilômetros de prova. No elevado que marca o primeiro terço da corrida. O Frank mostrou que está muito confiante. Na subidinha do elevado ele quebrou o ritmo de prova. Isso é difícil de fazer no começo de prova, com atletas muito jovens, muito próximos dele. Então ele conseguiu quebrar o ritmo de prova, se afastar um pouquinho.
Olha a quantidade de água. Você vê, é por isso que eu perguntei para vocês sobre a chuva, né, o quanto atrapalha. Convenhamos que as nossas cidades não estão lá absolutamente preparadas para uma chuva. Então começa a juntar água, né? Começa outra, por exemplo, essa noiva, por exemplo. Eu fico pensando nessa noiva porque ela todo ano, ela já ela elege alguém como noivo do ano já foi o Márcio Canuto, o Robson Caetano. Agora é a chuva, muita água na esquina da Ipiranga com a São João, no Minhocão menos, né? A chuva cai, mas a água não acumula. O tênis fica molhado, evidentemente, obviamente. E aí fica mais pesado, ele dificulta nada? Não tanto, porque a tecnologia dos tênis hoje em dia aceita isso com muita facilidade. Impermeável. É quase impermeável, eles têm até um respirador para que saia a água e entre um pouco mais de ar. Frank mostrando que está muito bem. Muito bem o Frank Caldeira. Frank Caldeira na primeira posição. Aparece um queniano ali na quarta colocação. O Frank no elevado Costa e Silva. Eles vão a pouco mais de 200 metros dos 5 primeiros quilômetros da corrida, num ritmo muito forte, agora numa velocidade de 20 km por hora. Depois daquela alça, a ladeira que leva para o Minhocão é uma reta, é um trecho mais plano. Ele vai desenvolvendo uma boa velocidade. Papai Noel veio também para participar da prova. Ele veio meio Papai Noel, meio torcedor do Santos, enfim, ele fez uma mescla ali. Deixou o trenó na... Foi. E o Frank vem aí à frente. Atrás do Frank, se eu leio, é o Biratã. O número não dá para ver. É um número um pouco mais alto. É o Biratã. Não dá para ver o número para pegar o nome completo do Biratã, que está aí participando também da São Silvestre na segunda colocação. O Fábio, que liderou a prova, já ficou para trás. Em terceiro, ele parece que é um atleta sul-americano, pelo estilo. O número 15, o Biratã José dos Santos. Mais um brasileiro que está aí à frente. Correndo junto com o Frank, olhando o Frank. Também a 20 km por hora. Com a São Silvestre passando pelo elevado Costa e Silva. O Biratã, que esse ano ele foi campeão da meia maratona da Bahia. Ele é um atleta bem resistente, também veloz, porque ele ficou em terceiro lugar no ranking brasileiro das provas de 10 km. Então ele alia aí velocidade e bastante resistência. Ou seja, é atleta que está na briga. Está na briga, apesar de não ter muita experiência em São Silvestre, está na briga, assim, marcando em cima o Frank. Olha que do jeito que o Frank está bem, acompanhá-lo é problemático. O Frank venceu as principais provas recentes nas ruas, né? Ganhou a meia maratona do Rio, a volta da Pampulha ganhou também. A volta da Pampulha. Ganhou a corrida Pan-Americana agora há 2 semanas no Rio de Janeiro. E tá faltando também a São Silvestre para o currículo dele. Um parêntese, e todas elas tinham presença de quenianos. Mais uma imagem da Avenida Ipiranga. Né? O mar de gente na Avenida Paulista, ele não vai fazer 15 quilômetros. Ele não vai fazer 15 quilômetros nessa altura, né? Ou vai? Eu não duvido. Primeiro que não vai conseguir realizar a subida, nas pequenas subidas e descidas já vai começar, já vai escorregar ali. Olha, Frank Caldeira e o Biratã são os 2 primeiros colocados. Já vão terminando o elevado Costa e Silva. Frank e o Biratã na frente. Os 2 brasileiros liderando. E tivemos dobradinha brasileira na feminina, né? Com a Lucélia Pérez e a Edinalva Pretinha. Termina o elevado Costa e Silva. E o Nichamba vem ali, o João Nichamba, o angolano, em terceiro lugar. A geração queniana que está no Brasil, reconheça-se, é uma geração jovem. Talentosa. Né? Mas olha, eles já estão descendo, chegando ali aos menos 110 metros em relação à Avenida Paulista, com 6.500 metros percorridos e num ritmo de 23 km por hora. Porque o Kosgei é garoto, o Kemboy é garoto, o Cheboy é garoto. O mais velho tem 23 anos. A média de idade é 22 anos. O Kemboy tem 20 anos. E pelo Moacir Marconi, né, o Coquinho, ele diz que ele é o que está mais bem preparado físico, organicamente, para essa prova, é o mais jovem, o Kemboy.
com a declaração do número 5056. Ele é o Paulo de Freitas e declarou para o Brasil inteiro que ele ama a sogra dele e faz muito bem. Globo, a gente se vê por aqui. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Goodyear. Banco do Brasil. E Wizards. Frank Caldeira já se distancia um pouco do Ubiratã, já deixou um pouquinho para trás o Ubiratã José dos Santos. E o Chama vem se aproximando do Ubiratã, hein? Agora a preocupação do Ubiratã não é mais tentar chegar no Frank, é se livrar. Olha aí está, ó. É exatamente o angolano João Nichamba, o número 46, João Nichamba, 38 anos de idade, 4 Olimpíadas, 5 Olimpíadas. 5 Olimpíadas, quer dizer, é um fundista experiente. Houve um tempo em que o fundista tinha que ter mais de 30 para ser bom. Hoje já não é mais assim, né? Mas estão aí esses quenianos aqui no Brasil que eu brinco chamando-os de genéricos, mas de genéricos não tem nada. Já eles vão estar ganhando provas lá fora, na Europa, etc. Que agora corredores de fundo e maratona estão cada vez mais jovens, né? E o Chamba, com 5 Olimpíadas, tem como melhor marca em maratona 2:11. Ele venceu a meia do Rio em 2001, um ano em que muitos atletas, inclusive quenianos, participaram dessa prova. E ele é um atleta que foi treinado durante muitos anos pelo Luiz Alberto, que era o técnico de Joaquim Cruz, corria inclusive provas de 1.500, provas de 1.500 e também corria a prova dos 5.000. Um atleta muito experiente. Quando era radicado em San Diego, nos Estados Unidos. Exatamente. Olha que imagem interessante, você viu, Ana? Na Rua Margarida, aqui embaixo, o Frank Caldeira passando. Por baixo do Minhocão, onde estão passando o pessoal, os atletas que ainda estão atrasados aí na marca dos 5 quilômetros, e ele já está além dos 6. Novamente o Frank força numa subida, mostrando que está muito bem, não só aerobicamente, como anaerobicamente, suportando bem esse esforço, essa quebra de ritmo. É aquela da Avenida Pacaembu, passou pelo Memorial, Avenida Pacaembu, aí vem nessa alça que vai para Rude, para a Avenida Rude. Eles estão realmente num ritmo espetacular. O recorde da prova é do Poltergar, 43 minutos e 12 segundos de 95. O Poltergar com 5 títulos, o maior vencedor da São Silvestre. Curioso, dos 9 títulos do Quênia, 5 do Tergar, 2 do Cheruiyot e 2 do Simon Chemoio. Então são 3 atletas só do Quênia que ganharam os 9 títulos quenianos. E essa garotada que está aí, o Kosgei tem 21 anos, o Kemboi tem 20 e o Matthew Cheboy 24. Eles vão pagar pelo noviciado na prova. É de Sete Lagoas, em Minas Gerais, tem 23 anos, bicampeão da Volta da Pampulha. Ganhou em 2003 e ganhou esse ano em 2006. Talvez seja esse o ano mais eficiente do Frank Caldeira, mais maduro, mais bem preparado para as provas. O treinamento vai se sofisticando e ele vai levando com muita competência. O Hulk, como você vê, não tem número, não tem nada. Que ele já se transformou, né? Só tem a cor verde só. Efeito do raio gama, ele já se transformou em Hulk e o número rasgou. O Frank, que entrou na maratona meio que por acaso vencendo quando iria parar no quilômetro 28:30, vencendo a maratona de São Paulo, muito jovem, com 19 para 20 anos, está fazendo um trabalho muito forte para a maratona dos Jogos Pan-Americanos. Ele que está como segundo lugar no ranking brasileiro na maratona, ele vai priorizar a maratona nos Jogos Pan-Americanos. Ele tem a terceira marca, mas ele está em segundo porque o Marilson vai abrir mão da maratona. O Marilson vai focar os 5.000 e os 10.000. O Frank Caldeira foi 6º colocado em 2003. Boa colocação dele em 2003. Nos 2 últimos anos ele não conseguiu ser muito feliz. Devo, não nego, pago quando ganhar São Silvestre. É a terceira tentativa dele. É a terceira. Você viu, ele deve, não nega, mas não se identifica, né? O credor ficou feliz porque ele quer... Mas quem é ele? Né? Não tem o número dele, ele está dividindo a placa. Então é uma comissão de devedores. O Frank Caldeira não deve e pode ganhar São Silvestre já esse ano. Aquela baixada de braço que ele deu agora, esse braço direito
esticadinha. É só uma descontração. É característica dele, ele sempre relaxa um pouco a musculatura do braço, ele que tem uma postura muito interessante, muito boa, né? Uma posição de corrida muito boa, agressiva, ele sempre dá uma relaxadazinha nos braços para descontrair não só os músculos do braço, como dos ombros e do peitoral também. Se enrolou agora com uma serpentina, eu acho. Tá vindo ali também um competidor, o nome é Javier. Não deu para ver o número. Com Javier, deve ser um competidor estrangeiro, né? Que tá junto ali com o João, com o angolano. Bem ali atrás, ó. O Frank vai na liderança, vai bem na liderança. Como você pode notar, os quenianos ficaram. Já temos 8.600 metros de prova. Ele já está na Avenida Rio Branco, já passou da metade do percurso. Agora é reta, bem preparado como está. Ele pode até aumentar o ritmo dele e fica aquela aumentar e administrar, aumentar e administrar. Não vai sair disparado porque tem meia corrida pela frente, né? O Javier, que está na quarta posição, é o Javier colombiano. Guarim. É o Javier Guarim, um atleta que não é muito bom de provas curtas, 5.000, 10 metros, tem tempos quase medíocres, mas em termos de meia maratona ele é muito bom, tem 1,4 na meia maratona. A diferença de 83 metros entre ele e o grupinho de 3 ali. Que agora já é o segundo colocado. É o Nichamba, exatamente, né? O angolano, o João Nichamba. Nichamba está na segunda posição, o Javier vai chegando junto com o Biratã, para que eles fiquem na disputa ali pela segunda posição. 80 metros não é uma diferença que dê ao Frank um conforto, até pelo tanto que tem ainda de corrida. A grande diferença é a postura do Frank na prova, né? Dominando o ritmo de prova, dominando a prova nesse momento. A gente vê a aproximação lenta também do outro brasileiro, Paulo Alves, tentando chegar nesse grupinho de 3. É importante que ele se aproxime para poder ter chances de disputar melhores posições lá na frente. Fantasias, como de costume, também são marcas registradas da São Silvestre. E é o legal que na classificação oficial vem a chegada de todo mundo. Porque a São Silvestre vem com a evolução, agora já há alguns anos tem o chip no tênis, que determina totalmente. Esse por exemplo, é o quê? Ele é um sol, né? 2007 é seu, com jeito vai. Como já disse certa vez uma marcha carnavalesca. Ele acabou dando uma de Cauê ali, que é o mascote dos Jogos Pan-Americanos do Brasil. O Remídio na Paraíba tá na Globo. E o Frank Caldeira tá na frente, liderando a São Silvestre. Ele vai seguindo aí pela Avenida Rio Branco, vai mostrando uma preparação muito boa, um ritmo excepcional. Ele vai completar 9.400 metros só. Isso é o que falta para ele chegar na Avenida Paulista, 5.600 metros. Ele botou na frente de um pouco mais de 100 metros. O vovô da Bianca tá ali, ó. A Bianca, toda a Bianca que tiver um vovô participando da São Silvestre, sinta-se homenageado. Frank Caldeira vai fazendo uma corrida que pode dar a ele uma vitória muito tranquila. Mostrando que a preparação dele em Campos do Jordão foi muito bem feita. Ele trabalhou forte lá, aproveitando que a altitude não é tão grande lá em Campos do Jordão, então os atletas podem treinar com bastante intensidade, isso é muito interessante. Alguns atletas sobem um morro de 3.500, 4.000 metros e ficam lá em cima treinando. Esse é um treinamento que acaba prejudicando um pouco o ritmo de prova deles. Por falar em ritmo de prova, esses dois aí estão bem, João Nichamba e o colombiano Javier estão muito bem. Javier Guarim, o número 56, o colombiano, e o João Nichamba, o angolano. Vai se aproximando um outro brasileiro. É o Paulo, né? Paulo Souza. Paulo Alves. Vai se aproximando ali também. O Frank Caldeira não olha para trás. Um de vocês disse agora há pouco que quando olha para trás é porque está preocupado com quem vem. Ele não está. 23 por hora e vai chegando a 9.900 metros. Quer dizer, ele vai completando 2/3 da prova. Você cronometra tudo, Lauto. Com 10.000 metros ele está chegando. Com quanto tempo? Vai passar abaixo de 29 minutos. Abaixo de 29 minutos. Abaixo de 29 minutos na Rio Branco.
Daqui a pouco, logo depois da São Silvestre, Fausto Silva comanda as surpresas e atrações do Domingão do Faustão. Já já às 6 da tarde, Globo. A gente se vê por aqui. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Goodyear. Banco do Brasil. E Wizards. Aí imagens ainda da Consolação. Olha o que tem de gente para vir. Esses que estão passando você está vendo, mas dá uma olhada lá no fundo, lá no alto da tela. O que tem de gente para vir. São mais de 12 mil pessoas participando da São Silvestre. A diferença da passada é que é um espetáculo. Tá passeando, Robson? Eu diria que o Frank Caldeira tá, sabe, walking in the park. Ele tá passeando pelo parque. Ele tá dando realmente uma demonstração de muita concentração nesse momento. Por quê? Ele se preparou, essa preparação em Campos do Jordão, a 1.700 metros, dá a ele a condição de estar aí, nessa altitude, 700, 800, muito bem. Não só walking in the park, como singing in the rain também, né? Dançando na chuva. Aí estão o segundo e o terceiro colocados, que na verdade estão lado a lado, o João e o Javier. O João Nitiamba de Angola e o colombiano, o Javier Guarim. Olha, o Paulo Alves vem com vontade de buscar esse segundo e terceiro lugar, hein? Ele está em quarto, se aproximando muito rapidamente do segundo e terceiro, colega. Pois é, ó, já vem chegando bem. Olha, vai passando agora com a autoridade de quem quer dobradinha. Como foi a dobradinha Lucélia e a Pretinha na feminina, pode pintar aqui na masculina. Será, rapaz? O Paulo passou bem. O Javier também vai deixando o Nitiamba acompanha o ritmo. A chuva forte desde antes da prova, durante todo o percurso praticamente, chovendo para valer nesse 31 de dezembro na cidade de São Paulo. Mais um atleta que representa o Cruzeiro de Belo Horizonte. O Lauta estava falando na prova feminina que a equipe masculina do Cruzeiro é de respeito. Olha, vamos ver quem é esse aí, Lauta. O que é isso, né? 1083 é o Alexandre Ramos. Esse não é aquele personagem do desenho? Daquele Buzz Lightyear, que era um personagem daquele desenho, né? Do cowboy. Eu posso ligar e perguntar para minhas filhas. Mas o Cruzeiro tem uma equipe forte e vai fazendo agora a dobradinha brasileira. O Cruzeiro tem uma equipe grande, numerosa, né, de grande qualidade também. O Paulo Alves talvez aí hoje seja o grande nome dessa equipe. O Frank Caldeira na liderança vai chegando a 11 quilômetros. Com 11 quilômetros, você vê o Frank corre sem relógio. Não está muito preocupado com o tempo. Ele está preocupado com a vitória. Ele se preparou para ganhar. Ele treinou tanto que tem a noção de Charlie Chaplin. Carlitos. Também vem em todas. Carlitos é um personagem criado por Charlie Chaplin, um dos maiores, mais geniais personagens do cinema mundial. Frank Caldeira na liderança, tocando com muita tranquilidade a São Silvestre 2006. Sem ser ameaçado, começou a prova marcando os quenianos. Depois passou ele a ser marcado por quem pretende alguma coisa na corrida. De repente acelerou o passo, mostrou o ritmo e vem aí. Terminando a Rio Branco, ele vai chegando no Paissandu. A diferença já subiu para 216 metros entre ele e o segundo pelotão, com o Paulo, o brasileiro Paulo, com o João Nitiamba de Angola, com o Javier Guarim da Colômbia. E o Frank Caldeira está no Centro Velho de São Paulo. Pelo Centro Velho de São Paulo ele vai, ó, 3701. 3701 é o Manuel da Silva. É um Zaguinha, né? Parece, lembra do Zaguinha? Que no Esporte Espetacular fez uma série de embaixadas, a bola não caía. Correr 15, fazendo embaixada sem a bola cair, tem lá o seu valor, ainda né? Tem a chuva, né? Frank Caldeira vai liderando com absoluta tranquilidade, enquanto na Avenida Ipiranga, os atletas que fazem parte desse espetáculo que é a São Silvestre, essa corrida que tem brilho próprio, como o líder, disse o Frank Caldeira, ele que está no Teatro Municipal de São Paulo.
na Praça Ramos, contornando ali o Teatro Municipal de São Paulo. 34 minutos, vai chegando a marca do Frank. Vai entrar pelo Viaduto do Chá. Vai entrando pelo Viaduto do Chá. Aí o Teatro Municipal. O Viaduto do Chá tem esse nome por causa exatamente das plantações de chá nessa região. Lá atrás era o forte da região, as fazendas com plantação de chá. Por onde está passando o Frank Caldeira. Hoje no Viaduto do Chá fica a sede da Prefeitura de São Paulo. O chuveirinho ali atrás não se faz mais necessário, né? Pois é. Saiu do Viaduto do Chá, passou pelos 110 metros do Viaduto do Chá. Líbero Badaró. E na altimetria, na Líbero Badaró, ele já começou a subir, né? Já está subindo para recuperar toda a descida. Com mais de 12 mil metros, lembrar mais uma vez, da Paulista até o ponto mais baixo. E de volta a Paulista, 150 metros mais ou menos de subida. É aproximadamente 150 metros. Eles saem de 817 metros e vão lá embaixo, a 720 metros. Frank Caldeira na liderança, uma liderança tranquila. Ele vai pelo centro da cidade. Nos 10 quilômetros ele passou com o Biratã Santos em segundo, o João Nitiamba de Angola em terceiro, o Javier Guarim da Colômbia em quarto e o Paulo estava em segundo e o Biratã em quinto. Era o Paulo Alves lá em segundo e o Biratã em quinto. Motociclista... Não, motociclista não, né? Ele é uma lambreta, né? Um lambretista. Será que ele queria fazer uma homenagem ao Alexandre de Bar? Pode ser. Frank Caldeira, passando pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, uma das mais tradicionais faculdades de São Paulo. A igreja é de 1647 e a faculdade 1828. Desde 1828 funciona a Faculdade de Direito. O Paulo segue firme na segunda posição. A briga é boa aí entre ele, o Javier e o João. Brasil, Colômbia e Angola. Paulo Alves dos Santos na segunda posição. São os 4 destaques. E aí são os vários destaques da São Silvestre. Cada um no seu estilo. É o Paulo Alves, que tem bastante experiência de São Silvestre, já foi pódio na meia maratona internacional do Rio de Janeiro também. Atleta com bastante experiência nesse circuito de provas. Ó, dá uma olhada como está eles que estão aí na segunda, terceira e quarta posições. O que eles veem de asfalto até chegar no Frank Caldeira. Agora há pouco eram mais de 200 metros. São mais de 300 agora, né? E o Frank Caldeira já vai para subir a Brigadeiro, né? Daqui a pouco vem aí a Brigadeiro Luiz Antônio. Pra gente ver esse ritmo espetacular do Frank. Como é que tá o tempo aí, Lau? Ele passou muito forte no 14 bis. Santos Dumont sendo também representado. Ele no quilômetro 12, ele passou no ritmo de 2 minutos e 50 por quilômetro. Uma diferença de quase 300 metros. Agora já tem mais de 300 metros. Uma projeção de em torno de 44 e pouco para a chegada, 44 e 20. A corrida começou com 21 graus de temperatura, com chuva em São Paulo. Muita chuva em São Paulo. E as imagens aéreas mostram aí a grande metrópole, hoje mais tranquila e sossegada no que se refere à agitação, ao trânsito. E traz os seus olhos todos para os 15 quilômetros. A temperatura subiu para 23 graus. A umidade caiu para 65%. E os olhos de São Paulo, os olhos do Brasil, como em todo 31 de dezembro, se voltam aí para as ruas e avenidas da cidade, para São Silvestre Internacional. 82 edições. Desde 1925, sem parar um ano sequer, sem falta. O brasileiro se despede do ano com a São Silvestre. E hoje, com toda a pinta de fazer vitória dupla. Deu dobradinha na feminina. Deu dobradinha na feminina e boa chance de dar dobradinha também na prova masculina.
Essa aí é a Avenida Ipiranga, onde os atletas estão aí no esforço para que eles completem os 15 quilômetros. Na Avenida Pacaembu também muita gente. E ao longo de todo o percurso, de todos os 15 quilômetros, se você bobear, ela fica praticamente o tempo todo do tempo do campeão, ela fica com gente em todos os seus pontos, em todos os seus quilômetros. O Frank vai ganhar com um pouco mais de 40 minutos, entre 40 e 45 minutos, faltando agora 1.490 metros para ele ganhar. Se bobear em 40 minutos, tem gente da Paulista aí. Não tem exatamente da Paulista ali, mas do quilômetro 5, quilômetro 5 ao 15. São 10 quilômetros de gente correndo. Pois é. Ó, a previsão é de 43,35, 43,36. O recorde é 43,12. Mas vai cair um pouquinho agora. É uma previsão fria, estatística. Mas não leva em consideração esse finalzinho, que é a Brigadeiro. O ritmo natural do atleta vai cair, então vai bater lá em 44. Até pelo conforto que ele tem na prova. Vai olhar para trás, não vem ninguém. Brigadeiro Luiz Antônio. A subida da Brigadeiro, que costumeiramente é um momento de sacrifício, é um momento de definição da prova. Quando chegam ali 2, 3, e aí quem tem mesmo a energia, quem se preparou e quem emocionalmente, fisicamente chega inteiro, a prova se define. Hoje pode ser a escalada para uma grande vitória, para um grande passeio do Frank Caldeira. Ele em primeiro, o Paulo Alves em segundo, o João Nichamba de Angola em terceiro e o Javier Guarim da Colômbia em quarto. Ó, ele já está na Brigadeiro com o mesmo rosto, com a mesma expressão, com a mesma relaxada que dá nos braços e com a liderança. E lá atrás, com toda essa ladeira entre eles, o segundo pelotão. Na Avenida Ipiranga, Mahatma Gandhi é Cláudio Martins. Num tempo tão estranho que a gente vive, né? Que, aliás, faz tempo que a gente vive em tempos esquisitos. Não custa nada lembrar de Mahatma Gandhi, que foi um dos grandes incentivadores da paz. Até para protestar com a não violência. Frank Caldeira vai levando a São Silvestre menos de 1 quilômetro. Que passeio, hein, Robson? Uma das coisas que favorece muito o atleta, ainda mais uma prova desgastante como é São Silvestre, é o grito, né, o da torcida. A torcida ali incentivando o atleta o tempo todo, fazendo com que ele nunca desista, que vá sempre perseguir esse objetivo, que é o grande resultado. Ele já tem 301 metros de vantagem para o Paulo Alves dos Santos, outro brasileiro. O Paulo Alves já demonstra um pouco mais de sacrifício nessa subida da Brigadeiro. Ou seja, o Guarim e o Nichamba devem sonhar com a segunda posição. Com a primeira, eu acho que não sonha mais ninguém. A primeira, olha o Clodoaldo, rapaz, disparou o Clodoaldo, deixou para trás o Nichamba e o Guarim. Agora é uma trinca brasileira na frente. Paulo Alves, o número 30, né, o Clodoaldo Gomes da Silva. Também e o Frank Caldeira lá na frente. Também treinado pelo mesmo treinador do Marilson, Adalto Domingues. Ele já foi o melhor brasileiro na São Silvestre, conhece bem esse caminho, esse percurso. Tem boas participações em São Silvestre, o Clodoaldo Gomes da Silva. Lá na frente, vai chegando a menos de meio quilômetro da vitória. Olha, o Clodoaldo passou de passagem pelo Paulo Alves. Incentivou o Paulo Alves para ir junto com ele. Mas impressionante a arrancada do Clodoaldo, hein? Uma estratégia que, se não fosse o desempenho espetacular do Frank, daria a ele condição de brigar pela vitória. O atletismo brasileiro vai fazendo as 3 primeiras colocações da São Silvestre. Que disparada maravilhosa do Clodoaldo Gomes da Silva. Brasil em primeiro com Frank Caldeira. Brasil em segundo com o Clodoaldo, em terceiro com o Paulo. Frank Caldeira está na Avenida Paulista para uma prova irretocável e irrepreensível. Para explicar por que ele foi apontado ao longo de todos esses dias como favorito da prova. Vem o mineiro Frank Caldeira, 23 anos. Ele se une a José João da Silva, a João da Mata, a Marilson Gomes, a Emerson Izerbem, a Ronaldo da Costa.
para ser mais um brasileiro a faturar a São Silvestre. Passeia na São Silvestre 2006. A faixa tá no seu olhar. O beijinho da vitória. Frank Caldeira, Brasil na frente. 44:06 no tempo a ser corrigido, naquela marca dos 44. Frank Caldeira espetacular. E Clodoaldo Gomes da Silva, sumido, quietinho, discreto a corrida inteira, para na Brigadeiro Luiz Antônio disparar, passar pelo Paulo Alves e conquistar brilhantemente a segunda posição. Com o Brasil em primeiro, com o Brasil em segundo, a dobradinha se repete e vai dar terceiro lugar também. O Paulo dá uma olhadinha para trás que agora quem vem é o Javier Guarim, mas o Clodoaldo garante a segunda posição. E acho que o Paulo vai garantir a terceira também. Não vai dar pro Javier nem pro Nitiamba. Deu uma olhadinha, Clodoaldo. Vem que o segundo lugar também é do Brasil, é de Clodoaldo Gomes da Silva. E para fazer barba, cabelo e bigode, a terceira posição é de Paulo Alves dos Santos. Brasil! Chega em quarto, Javier Guarim da Colômbia. Chega em quinto, João Nitiamba de Angola. E o pódio tem 4 para falar português. E tem o colombiano para deixar a América do Sul bem na parada. Parabéns, Frank Caldeira, grande vitória. Favoritismo confirmadíssimo, tá aí de novo a chegada do Frank. E o Abel Neto tá ali para curtir com o Frank toda essa vibração. O sonho agora é realidade, Abel. Aqui ao lado dele, pegou a bandeira do Brasil agora há pouco, mostrando pra gente. Pô, depois da meia maratona do Rio de Janeiro, volta internacional da Pampulha, é um exagero dizer que é um ano perfeito para você com essa vitória? É só Deus, eu acho que agradecer as pessoas que acreditam em mim, ao meu técnico, aos meus patrocinadores que têm acreditado no meu trabalho, né? A imprensa por ter acreditado em mim no favoritismo. E é o que eu digo, eu acho que quando você acredita, o que a gente tem que fazer é isso, é retribuir com as pessoas que não acreditam, infelizmente. Acho que nesse momento eles devem estar batendo palma pra mim. E vão cansar de bater palma, porque eu vou cansar de surpreender. Eu sou sempre assim, eu tô muito feliz. Eu acho que faltava essa, né? Pode contar, faltava essa. E eu consegui. Eu tô de volta. Tem gente que não acreditou, mas você desde o início disparou, não deu chance pros adversários. Claro, eu tava bem, né? Andaram dizendo que a prova tava fraca. Eu acho que é o que eu disse. Eu valorizo sempre os atletas brasileiros. É o Marilson. Na falta da presença dele, na falta da presença do Vanderlei, a única coisa que eu poderia fazer era isso, carregar o Brasil nas costas. E eu cumpri com o meu papel. Estou satisfeito. Até no tempo você acertou, você estava dizendo ontem, 44 e pouco. O que eu disse, tem que acreditar em mim. Por favor, passe a acreditar em mim, assim como vocês acreditam no Marilson, no Vanderlei. O Brasil precisa disso, precisa de créditos para o atletismo poder crescer. Mais uma vitória brasileira, Kleber. E é isso que é importante mesmo, né? Nós temos agora um bicampeonato, de fato, né? Com o Maurício, com o Marilson e com o Frank. Aí são imagens da Avenida Pacaembu. Vem aí ainda pela Avenida Pacaembu. A Avenida Pacaembu está ali na metade da prova. E isso, a São Silvestre não termina com a vitória do Frank Caldeira, né? Termina a competição, termina a disputa pelo pódio. Mas a São Silvestre, ela vai e vai adiante. São 12:06 no horário de Brasília. E ela vai ter gente chegando às 6:30, às 7, às 7 e pouquinho. E para essas pessoas, chegar é o importante, cumprir os 15 quilômetros. E é por isso que a gente repete o que disse o Marilson ali, o brilho da São Silvestre vai, disse o Frank Caldeira, o brilho da São Silvestre faz ainda aumentar o prestígio de quem vence. O Abel falou o ano dele, ganhou a volta da Pampulha, ganhou a meia maratona do Rio, ganhou a corrida pan-americana no Rio e fecha com a São Silvestre. E ele é só mais um nome. O ano que vem, volta o Marilson, vem o Vanderlei, volta um queniano mais famoso e o Frank vai estar ali, porque o Frank correndo desse jeito que ele correu, ele é páreo para qualquer corredor do mundo, em qualquer lugar, ele briga com qualquer adversário. Grande vitória do Frank Caldeira. E agora com a chegada dele, a gente revendo o resultado oficial da prova, os 5 primeiros colocados da São Silvestre,
3 brasileiros na frente. Frank Caldeira cruzou e agora a gente dá com os tempos corrigidos oficiais os 5 primeiros colocados. O Frank Caldeira com 44,6, 45,13 o Clodoaldo Gomes da Silva, veja que diferença. 45,16 o Paulo Alves Santos. Depois o colombiano Javier Guarín com 45,20 e com 45,21 o João Nitiamba de Angola. 3 brasileiros na frente. E é isso, ele falou, né? E você, Robson, que correu, ganhou, foi um dia contestado, um dia tiveram dúvidas sobre você, ele foi lá e ganhou. Ele foi lá e botou mais um nome no nosso time de bons atletas. Eu acho que mais do que isso, ele comprovando, mostrando realmente que tem a qualidade e é um bom atleta, tem aí a possibilidade de no ano que vem mostrar realmente que está preparado para disputar a prova da maratona nos Jogos Pan-Americanos aqui no Brasil. E agora, ele fez uma corrida conservadora no começo da prova, ficou estudando os atletas que estavam participando da prova e no momento em que se sentiu à vontade, se sentiu mais confortável, foi para frente e não tomou mais conhecimento. Grande prova, parabéns ao Frank Caldeira por essa prova e por trazer o Brasil mais uma vez para o lugar mais alto do pódio. Uma corrida maravilhosa, né, Lauter? Dele, assim, correu. Eu falei do relógio, né? Parece um detalhe nenhum, né? Mas você vê sempre corrida assim, o pessoal correndo, dando uma olhada no cronômetro. Quando o cara vai sem o relógio, dá a impressão assim, ó, eu vou na minha, eu sei o que eu vou fazer, o tempo que eu preciso, o ritmo que eu preciso. Muita autoconfiança, ele estava muito bem. Olha o pódio agora e parabéns ao atletismo brasileiro, com o Frank, com o Clodoaldo e com o Paulo Alves. Então nós tivemos na 5ª colocação o João Nitiamba de Angola. Na 4ª posição, o Javier Guarín da Colômbia. O 3º colocado, o Paulo Alves dos Santos do Brasil. O 2º, o Clodoaldo Gomes, também do Brasil. E na 1ª colocação, recebendo aí o prêmio das mãos do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, Frank Caldeira. Ele sonhou muito. Ele tentou. O ano passado caiu no meio da corrida e não conseguiu chegar. Esse ano veio, mostrando que tudo o que realizou em 2006 não foi só porque ele é o Frank Caldeira e dá sorte. É porque trabalha, porque treina, porque se esforça, porque amadurece. E traz de novo o Brasil para a vitória na São Silvestre. Com o José João da Silva 2 vezes, com o João da Mata, com o Ronaldo da Costa, com o Emerson Izerbem, com o Marilson Gomes e agora com o Frank Caldeira, o time brasileiro. E volte lá 45-46 com o seu Sebastião Monteiro, porque aí tá 10-9 pro Brasil contra a Quênia e pronto, o hino nacional brasileiro. Executado de novo o hino nacional brasileiro, com a vitória da Lucélia Pérez no feminino, com dobradinha com a Edinalva Pretinha, e com a vitória agora do Frank Caldeira no masculino. E aí uma trinca, o Frank, o Clodoaldo e o Paulo. Parabéns
pro atletismo brasileiro, a comemoração é boa. Bruno Lohance. Vamos esperar aqui a festa da champanhe pra gente falar com o Clodoaldo, Kleber, a grande surpresa dessa prova. Frank tomando banho de champanhe aqui. Vamos falar com o Clodoaldo? Clodoaldo, o que foi esse momento na Brigadeiro? Ninguém esperava, você surgiu, atropelou e tá com esse segundo lugar. Graças a Deus, eu já esperava. Eu fui quinto colocado, sendo melhor brasileiro em 2004, e as pessoas não estavam acreditando em mim. E graças a Deus hoje, eu tive uma superação muito grande e consegui ser o segundo, que para mim foi uma vitória maravilhosa. Então, Clodoaldo, Frank já ali com a coroa de louros, troféu da paz, festa completa do Brasil, Kleber Machado. Beleza, Bruno. Aí a foto aí o português, né? O português sendo falado nesse nosso pódio, né? Com o Clodoaldo, com o Frank, com o Paulo, com o João, que é angolano, e aí o Javier, o colombiano. Grande tarde brasileira na São Silvestre, com dobradinha no feminino e no masculino. A gente está chegando ao final de mais uma temporada. Um ano que teve as decepções, as vitórias, como em todo ano esportivo, né? Mas foi bacana a gente estar junto, acompanhando, curtindo. 2007 vem aí. Vem com o Rio 2007, o PAN do Brasil, 13 de julho. No futebol, a gente vai curtir os estaduais já em janeiro. Tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, a Copa Sul-Americana. Tem a Libertadores da América, que tanta atenção tira do torcedor. Começam as eliminatórias da Copa. No meio do ano tem Copa América. 18 de março começa a Fórmula 1 2007. Todo dia as notícias do Globo Esporte. Todo domingo as atrações do esporte espetacular. Até março você curte os Jogos Mundiais de Verão. O Stock Car chega dia 22 de abril com a temporada 2007, que a gente espera seja muito feliz para todos nós, com muita saúde, com muita paz, com muito amor, com muita segurança. E todos nós cuidemos um pouco mais da gente, né? No mundo inteiro. E vem aí os Jogos Pan-Americanos. A tua expectativa para o PAN, Robson? Olha, você ganhou medalha de PAN, Robson? Eu tenho 4 medalhas nos Jogos Pan-Americanos. 2 de ouro, uma de prata e uma de bronze. Queria ver se você lembrava. Mas eu... E é isso aí. A gravação acabou aí, nem sei quem que gravou isso, porque eu tava correndo, né? Alguém gravou pra mim, pra eu ver depois. E é isso. Valeu, galera. Agradeço por acompanhar, por prestigiar. Deixa aí seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões, elogios, opiniões. Compartilhe sua experiência aí na área apropriada. Tamo junto, abraço. Falou!